procurei entre os meus muitos uns slides do arquivo, outros foram tirados à pressa para esta sessão, peço desculpa. É a miscelânea habitual dos nossos tempos sem tempo. Mas procurei uma imagem que nos dê essa estátua a brilhar, que diabo. E em pano de fundo do Torre de Paz. Infelizmente só consegui fazê-lo brilhar com os automóveis todos ao mesmo tempo a brilharem. É uma imagem tirada há 20 anos, quando eu participei num trabalho muito divertido chamado VALIS, Valorização de Lisboa. E a estátua brilhava de facto, e o Torre de Paz, com todos os seus defeitos, brilhava de facto. Defeitos automóveis, mas pelo menos não tinha degraus. Esta é para oferecer à nossa investigadora francesa, que ontem apresentou umas imagens um bocadinho pardacentas do Torre de Paz, nomeadamente ela tinha tirado uma do arco, lembram-se, tinha um ângulo parecido. Esta também é tirada do arco, mas é tirada do intradoce do arco, suspenso numa grua. E portanto tem um ângulo que não existe, não é? Só por milagre que se volta a pôr ali uma grua no intradoce do arco para tirar uma fotografia. Belíssima, escala notável. Eu acho que a imagem valoriza muito um dos pontos fortes da estátua equestre de Dom José, que é de facto a relação com o rio, porque é um rio-mar. Nós podemos dizer, Bordeaux e os rios, e a relação dos rios, e a Dinamarca, e não sei o que mais, mas isto é um rio-mar, e é a luz do Mediterrâneo Atlântico. Esse cruzamento, meus amigos, não existe em mais parte disso. A Estrela eu acho que é dos projetos mais bem apresentados na exposição do museu, que atualmente o Museu de Arte Antiga apresenta. Está muito bem enquadrada a fachada, o desenho arquitetónico da fachada, compreendem-se muito bem todas as peças do programa iconográfico, é assim que se diz, não é? O programa iconográfico em que Machado de Castro fez o seu trabalho. E a Estrela é um trabalho também muito interessante, porque ao mesmo tempo que coloca uma espécie de bandeira, de marca, de nova urbanização, num certo crescimento de Lisboa naquela área, que organiza de algum modo o crescimento urbanístico naquela área, ao mesmo tempo é um transporte dos modelos de Mafra modernizados, localizados, miniaturizados em relação à escala do lugar, etc, etc. É muito interessante, é uma igreja fascinante. Não será belíssima, mas é fascinante. Ajuda. Enfim, estas primeiras imagens são diretamente a evocação de um percurso de trabalho e de formação e de aprendizagem e já de fase tardia do Machado de Castro. Diligência, não está ali escrito. É diligência. Ele era diligente, de facto. Acho muito interessante este átrio da Ajuda. É talvez o testemunho, tanto quanto consigo compreender, mais interessante de um modelo de Palácio da Ajuda que não chegou depois a desenvolver-se. Aquele modelo tentava uma articulação também impossível, se calhar, entre o tardíssimo barroco rocaille e o neoclassicismo. Há aqui geometrias complexas, como se adivinha no padrão de pavimento e na própria estrutura de abóbadas e de arcaria. Uma estrutura complexa que era, em todo caso, muito mais interessante que o neoclássico que vingou, que é uma chatice, na minha opinião. Passo o termo pelo calão. Muito pouco imaginativo, muito pouco interessante. Bom, isto é uma das maravilhas que penso que iremos ver amanhã. Vai ser apresentado amanhã, não é? A comunicação. Acho verdadeiramente extraordinário o trabalho que está a ser feito. A luta contra a destruição horrível que se processou de todo o universo estatuário de Caxias. Fascina-me aquela cegonha. Ainda não compreendi bem, não visito há muito tempo, se as figuras que lá existem agora são recortes simuladores, se são cópias, se são as cópias e os recortes, e onde é que estão os originais restaurados, mas certamente me irão esclarecer. De qualquer modo, é um conjunto monumental dentro da grande tradição portuguesa dos jardins e da arquitetura paisagística, com uma sabedoria de construção em socal, de utilização da água para acompanhar a estruturação arquitetónica em planos recuados, com este extraordinário elemento central monumentalizante, e aqui apelo para a questão da cascata de Oeiras, da cascata dos poetas, que está num estado verdadeiramente lastimado de conservação por culpa das autoridades, como se dizia antigamente.
e que espero bem que amanhã haja um apelo junto diretamente da Presidência e do município de Oeiras para tentar tudo por tudo para conseguir salvar uma peça que é ao nível deste, que tem qualidade paisística, escultórica, decorativa e arquitetónica monumental ao nível de Caxias. E está a cair da tripézia. Uma coisa escandalosa, incompreensível, mesmo estando em Portugal. Bom, agora entramos no tal percurso cronológico, depois desta pequena homenagem às peças e aos tempos principais de trabalho de Machado de Castro. Portanto, Alfama, a igreja de planta octogonal. Estas igrejas de planta octogonal que correspondem a uma espécie de marca do tema da planta centrada que subsiste ainda depois do Barroco e do regresso a estes temas romanos, dão umas coberturas muito inclinadas que fazem lembrar as coberturas da Índia portuguesa, de Goa. Não sei se já repararam, a Igreja do Menino Deus também tem a mesma. É uma volumetria completamente insólita, são ângulos praticamente a 45 graus. Mas isso tem uma presença incrível na Castiça Lisboa. Ontem falava-se aqui do castiço e depois o contraponto era uma outra palavra, não me recordo agora. O castiço eram os hispânicos e a outra palavra, os estrangeirados, não é? Eram os europeus. Este é um telhado casticíssimo. Os telhados de 4 águas muito inclinados são castiços. Mas o castiço também é nosso, não é? É a nossa paisagem. Por falar nisso, a silhueta do convento dos Agostinhos é uma peça duplamente interessante neste período porque tem uma construção pré-terremoto e depois uma recuperação muito cuidada pós-terremoto, são duas em uma, e constitui um dos elementos verdadeiramente fascinantes da construção da cidade neste período. Quer dizer, a silhueta tardo-barroca, a silhueta rocaille, o diálogo entre silhuetas, não podemos esquecer, a marca. Lá está, curiosamente, bem no meio, o tal telhado hindu, passa a ter, do Menino Deus. É o Menino Deus, não é? É. Isto é o castelo. Aqui os Agostinhos, num outro ângulo, e o celeiro é tirado do Senhor do Monte. O conjunto também posta, enfim, aqui já com a intervenção mais recente, mas é um conjunto que também atravessa o período joanino e o período josefino e mariano. Isto é já da fase mariana, se não me engano. É muito interessante ver como, apesar dos programas diferenciados, ontem referiu-se aqui a um aspecto muito importante que é, se calhar, a questão da estátua tem a ver com uma espécie de recusa da fase joanina pela nova ordem josefina. Não sei se pode dizer nova ordem josefina, mas ela existia de facto. Pobre José. Era pombal, mas pronto. E de facto essa transformação não anula uma sabedoria de continuidades. Não? Os arquitetos sucedem-se nos seus tempos de vida e de formação e trabalho e vão completando, desenvolvendo, alterando, reconstruindo as sucessivas obras principais. E isso só ajuda a consolidar e fortalecer cada uma dessas obras. Aqui só tenho este lateral do Palácio Burné, um edifício muito interessante, que a professora Maria Calado atualmente tem estudado na documentação e nas fontes e que parece que terá tido na fase joanina uma intervenção de um famoso arquiteto italiano. Mais não digo, porque ela é que está a trabalhar o tema. É um edifício fascinante e remete para as continuidades que eu acabei de referir, ainda por cima prolongadas já no século XIX e princípio do século XX. No fundo aqui estamos a ver apenas uma lateral já muito transformada por todos esses tempos do edifício, que tem um corpo principal de composição simétrica a eixo. A importantíssima intervenção da obra de Santo Antão do Tujal, naquele grande tema do patriarcado joanino, um projeto de italiano, não é? Portanto, isto é Canivaria, não é? Canivaria, não é? É um projeto muito interessante pela qualidade. Os italianos têm isto, ainda hoje isto acontece. Não é? Temos imensos arquitetos, colegas italianos, naturalizados, portugueses casados em Portugal. Eu trabalho autónomo, tenho Flávio Barbini a trabalhar há 20 anos connosco. Eles eles apercebem-se rapidamente, em termos gerais, claro, isto tanto quanto eu percebo pela análise da história, das obras dos séculos anteriores e o trabalho que eles fazem hoje.
são sensíveis e apreendem rapidamente as características fundamentais do tal castiço, da arquitetura portuguesa, dos valores de continuidade, enfim, aquela habitual cena, a simplicidade, a pragmática, etc. Mas depois dão uma pimentazinha fantástica, quer dizer, um requinte, uma sabedoria de desenho que também temos que ser humildes e aceitar. Nós não temos, idiosincraticamente. Eles têm. Eles já nascem com a mão para o lápis. Não é? E esta igreja, só esta fachada, diz isso tudo. Não é? É uma fachada notabilíssima, respeita completamente o sistema proporcional, a planure, a quadratez, como dizia o Lúcio Costa, da nossa arquitetura chã tradicional, atravessando o barroco, mas, se repararem nas intervenções decorativas, nos pequenos remates curvilíneos, nos topos das pilastras, enfim, tudo o que é pormenor, dizia o Mies van der Rohe, e vem a propósito de uma igreja, Deus está nos pormenores, e é a obra-prima do Canevari na região de Lisboa, ainda por cima articulada num conjunto original, com aqueduto e com uma casa acascatada, digamos assim, a lembrar um bocadinho Fontana Trevi. Isto, a casa vê-se ali um bocadinho ao fundo, não muito bem, mas... pois, isto para voltar atrás há de ser aqui, não é? Exato. Portanto, há esta relação muito interessante. Esta axiologia, não é? Uma axiologia de plano rasante, mas muito conseguida, porque há aqui um eixo de atravessamento que articula os dois espaços, aqui um espaço aberto de praça e de articulação entre os dois objetos. E depois esta peça notável, onde mais uma vez se percebe que ele compreende perfeitamente o sistema proporcional da casa solarenga tradicional portuguesa, mas lhe acrescenta uma mais-valia. Que é a luz, eu acho que é apesar de tudo, um conjunto mal amado. Pouco conhecido, pouco compreendido, muitas vezes marginalizado como uma imitação foleira de Versalhes, outras vezes incompleto, incêndio, não sei o quê, mas que a luz merece com certeza a nossa atenção. Por isso é que eu pus o postal, é a única imagem que não realizei. As necessidades, já aqui foi falado, o programa das necessidades é vital, é um conjunto palaciano incrível, aproveita e tira partido de uma plataforma abaluartada que serviu situações militares, e que se vê de resto aqui em primeiro plano, o famoso baluarte do livramento, depois obelisca, estão a ver um bocadinho, belisca, o frontão, a torre local, aquela torre, aquele tipo de silhueta, isso é extraordinário. Nesta época, cria uma imagem da cidade. Nós temos isto no Chiado, nos Mártires, na Encarnação, temos isto na Ajuda, temos isto aqui. E nas décadas sucessivas do século XVIII. Uma silhueta muito, muito elegante, muito criativa, original no nosso desenho de torre cineira de igreja, que altera e moderniza completamente a tradição da época. E depois o palácio, claro, também é um palácio de continuidades, de várias intervenções, de vários arquitetos, nomeadamente o Eugênio dos Santos, como foi ontem aqui referido, muito bem. Em Belém, um grande solar adquirido e valorizado pela realeza. A obra máxima, se quiserem chamar-lhe de arte pública, de infraestrutura coletiva, não é? Muito original, também com muitas intervenções de muitos engenheiros arquitetos. Não podemos esquecer também que esta época é uma época em que a engenharia e a arquitetura não estão separadas, formam um todo. Nós não podemos falar, os arquitetos não podem puxar a brasa à sua sardinha dizendo não, mas o Eugênio dos Santos era um arquiteto. Era tão arquiteto como engenheiro, porque era a mesma coisa. Era um saber, isto também em relação à questão da técnica, da ciência e da arte, que foi ontem aqui discutido, era um saber que, graças às características da arte arquitetónica e do urbanismo da época, ainda era possível, no século XVIII, ter pessoas formadas numa síntese. Não é? Isso depois, no século XIX, como sabem, não foi mais possível. Reparem que o edifício, como sabem, resistiu ao terremoto. Este edifício resistiu ao terremoto. Isso é verdadeiramente espantoso. Mas reparem na genialidade do desenho. Não é? Apesar de ser uma obra clássica, com o apelo que aquelas peças que ritmam o canal superior fazem, o frontão, o arco redondo, o pináculo, o arco estrutural é gótico.
É gótico porque é a melhor solução estrutural. No caso, enfim, neste caso. E isso é de uma sabedoria de engenheiro, arquiteto, ou de arquiteto engenheiro. Bom, aqui já há uma intervenção romântica na fachada, mas é para lembrar a fundição de baixo, não é? Que é um edifício importantíssimo, do período joanino, uma grande fábrica joanina, não é? Para aqueles que também ainda têm um bocadinho aquela imagem de que o joanino, que Dom João V, enfim, um período de dissolução de riquezas, de desorientação, nada disso. Foi um reinado com tanta inteligência como o seguinte, só que teve um tempo diferente e condições históricas diferentes. São Domingos. Cá está. Este ângulo foi deliberado. É uma situação muito interessante dos mártires, da Igreja dos Mártires, a casinha do Pessoa, ali a aparecer na esquina. Porque, reparem, é a tradição portuguesa que tem ressaios islâmicos antiquíssimos de casticismo, de trabalhar com os interiores de quarteirão, com os espaços que não são representativos nem especialmente sociais e urbanos de fachada, mas que incorporam e dão força à qualidade de vida e ao ambiente urbano e construído da cidade. Não é? As coisas que surgem de um modo inesperado, em sítios inesperados da arquitetura. Aqui está mais um programa pouco conhecido, desconhece também exatamente o autor. Há discussões sobre os arquitetos, eu refiro à atribuição que é aceita, mas penso que é um problema ainda por resolver, a atribuição certeira e confirmada da autoria, mas o conjunto de São Paulo é também um conjunto pombalino de programa secundário, complementar, sequencial à baixa, interessantíssimo e que aponta um sistema de crescimento urbano para a cidade, que só terá consequência no século XIX, mas que está aqui delineado, pensado, apontado, aberto, rasgado. Não é? Esta coisa fabulosa do Corpus Christi, uma igreja novamente planta centrada, que vem, é um tema que vem ainda do pré-terremoto, e que depois é recuperada, reconstruída, retransformada, de algum modo é uma igreja que sobrevive pombalinizada no coração da Baixa, e que mereceu já estudos incríveis por arquitetos e historiadores da nossa praça. Santo António, uma das preciosidades do Mateus Vicente, esta igreja fabulosa de desenho. Reparem, é tipicamente desta fase. O arquiteto não quer ser inovador, não quer fazer a obra-prima máxima, quer construir de acordo com o seu saber português, talvez até pouco viajado, faz uma coisa consistente, sólida, num sítio extremamente difícil, que é a relação à ilharga da Sé Catedral, do templo românico, bastante complexa, que já teve vários surtos de vontade demolidora, não é? Penso que Eduardo Pacheco tinha vibes de deitar isto abaixo para fazer o eixo monumental da Sé. Só tenho 5 minutos. Está bem. Ok. A memória, também um sítio especial de intervenção de arquiteto italiano, de Viena, depois completado pelos portugueses, muito bem restaurado pelos monumentos nacionais há poucos anos, quando um raio destruiu completamente o Lanternin, e que permanece também como um objeto isolado. O Viena também percebeu uma série de coisas. Não é? Reparem como ele coloca a tal torre fascinantemente rocalhizada, desta feita a eixo da fachada. É uma situação completamente insólita e inovadora e que nós só utilizamos na nossa arquitetura românica e da Igreja de Torre do Norte, na Idade Média. O Palácio Marquês poderão, neste colóquio, normalmente este colóquio amanhã, visualizar e visitar com mais detalhe, aqui numa imagem dos anos 70, de final dos anos 70, em que a Fundação Gulbenkian estava exatamente reconstruindo toda a cobertura pombalina em betão. Eu, que era um jovem que estava reconstruindo o Conselho Diretivo da Revista Arquitetura, abri uma rúbrica que era Património em Perigo. E então resolvi fotografar e denunciar este crime de lesa pátria, lesa património da Gulbenkian. E de facto, olhado agora, faz um bocado de impressão, não é? Vocês ainda não viram a telha nova que a Gulbenkian pôs no final dos anos 70, mas é uma telha toda desalinhada, que não acerta com o beiral. Deixaram ficar o beiral da estrutura em madeira, mas depois substituíram, como tinha que ser, por uma nova telha, e a coisa ficou de facto bastante híbrida
para não falar na questão das cargas e da resistência aos sismos, mas enfim. É um edifício admirável. Ontem reparei com algum cuidado nas imagens que iam passando em França, Alemanha, Dinamarca, na quantidade de telhados pombalinos que há por esta Europa. E de facto deve ter sido um grande contributo do Mardelo a importação e a culturação do modelo do telhado pombalino em Portugal. Um telhado a pensar na neve e nas chuvas nórdicas e subitamente transformado e integrado no nosso casticismo. A adega é um edifício admirável e pouco conhecido, com os bustos dos imperadores ao longo da fachada. Este edifício é espantoso, devem visitá-lo amanhã, espero. A Mãe d'Água, outra coisa extraordinária, uma catedral de remate da grandiosa obra do aqueduto, com este jogo de infraestrutura muito bem articulado, o super pilar, o pujante pilar sobre a água, e depois esta elegância da arcaria, com uma aparente desproporção emergindo do super pilar. Este podem visitá-lo, é só abrir ali a porta e atravessar a rua. É também uma intervenção muito interessante de, lá está, transição para um mundo erudito, de um ambiente mais popular e tradicional do casario à volta do largo, a criação de um espaço de representação e de respeito em relação ao palácio, que foi também desta época. Aqui é uma fachada já dos meados do século XIX, mas para recordar a estrutura grandiosa do Colégio dos Nobres, que tinha também telhado pombalino e que está muito bem representado numa série de gravuras. Aqui é a torre por excelência, porque ficou apenas a torre. Na Capela ardeu, desapareceu, a capela da antiga Real Barraca da Ajuda, mas ficou uma das torres mais elegantes e mais notáveis deste desenho rocaille classicizante. Tem muito a ver com desenhos muito interessantes do Machado de Castro que estão patentes aqui na exposição. Desenhos para peças decorativas. A Basílica, só para nos lembrarmos novamente da sua importância e incidência urbanística. Aqui a entrada do Hospital de São José, um bocadinho alterada por alargamentos recentes, mas é ainda o portal do primeiro terço, do primeiro quartel do século XIX, que o Dom João VI manda construir. Uma peça muito interessante que já procura recuperar o que é possível ainda recuperar da antiga instalação jesuíta para o hospital. Uma peça também estrangeirada por um engenheiro militar, um pouco insólita, sempre achei bastante estranha, mas não deixa de criar um ambiente e uma escala no Carmo. O palácio de que pessoalmente não gosto, acho um bocadinho mais do mesmo. Este é um edifício também notável, o Fábio, aqui está um outro grande autor, mais patente no Algarve, mas com obras também muito importantes em Lisboa. O nosso famosíssimo Costa e Silva, executando a sua pièce de résistance no Teatro São Carlos. Uma obra menos erudita, mas muito conseguida do Fábio, o Hospital da Marinha, transformação, modernização, adaptação do edifício, como ele vence em Costa, como eles todos, italianos ou não, se percebem da nossa teoria de colinas, digamos assim, como construção da imagem e da beleza da cidade de Lisboa. Muito obrigado.